Direto ao Ponto já está no ar, com muita informação, muita alegria, muita conversa fiada também. Hoje, mais um dia, estamos eu e Cléo Oliveira para levar as melhores notícias para vocês, atualização de tudo que aconteceu nessa quarta, e no comando da nossa mesa, ele, o Japuleta, sempre aqui com a gente. Ele, quando não está aqui com a gente, ele ainda está com a gente, porque é ele que prepara o nosso podcast todos os dias, que está lá no nosso canal no YouTube, que você pode ir lá e dar uma curtida. Se você quiser participar com a gente, pode mandar seu recado pelo WhatsApp 992128508, 992128508, e pode participar com a gente também pela nossa live no Facebook, na página da Jovem FM _104,7 e também na página do Direto ao Ponto Tocantins. Cléo Oliveira, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Shaila Félix, que está conosco aqui, e a Manu, que está com o cabelo da cor do meu. Tem uma pintinha no rosto igual a minha. Nós somos praticamente sósias uma da outra, até porque ela dá uma ignorada em quem ela não conhece muito. Eu também faço isso. Então somos praticamente a mesma pessoa em idades diferentes. Um beijo pra você que tá acompanhando. Ela disse que eu não sou muito bem, não. É isso. Um beijo pra todo mundo. Beijo, Chara. Chegou rapidinho, já tá indo embora. Você que está ligadíssimo. Tchau, Manu. Você que tá ligadinho na Jovem, acompanhe a programação conosco. Temos informações hoje de Covid-19. Temos o meu pesadelo aconteceu, que é um caminhão cair da balsa aqui. Eu morro de medo de balsa por causa disso. A gente vai falar disso também. Temos outros destaques, temos mudanças no Plano Saúde. Você que é servidor público, esse assunto te interessa muito, acompanhe com a gente. Ok, agora vamos com ela, nossa vinheta. Direto ao ponto no seu rádio. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Agora 7h11. A Cléo adiantou alguns dos nossos destaques hoje. Cléo, eu vou passar na sua frente aqui, mas vou começar para falar exatamente sobre essa mudança no Plano Saúde. O governo do estado, o governo Tocantins, vai publicar no Diário Oficial de hoje uma mudança que altera o nome do Plano Saúde, deixa de ser Plano Saúde vai se chamar Servir. As mudanças não param por aí, que também vai ser trocada a empresa que operacionaliza todo o que vem antes do plano, né? Até hoje estava a Infoway, que é uma empresa do Piauí, e a partir da 0h dessa quinta-feira, 13, a empresa que vai assumir o sistema é a Omni, uma empresa de São Paulo que tem já uma ampla experiência na operação de planos de saúde. Foi fechado um contrato emergencial, o contrato com a Infoway ainda estava vigente, mas muito provavelmente não deverá ter nenhum tipo de problema nessa transição, visto que a Infoway está repassando todos os dados corretamente dos servidores e seus dependentes para a nova empresa, o que não aconteceu lá atrás, quando a Infoway assumiu, que ela teve que correr atrás dos cadastros de todo mundo, então acabou dando muito problema. Segundo o secretário da administração e o diretor do Plano Saúde, o Bruno Barreto e o Inejaim Siqueira, respectivamente, não vai haver mudanças agora, à meia-noite, por exemplo. Quem está no Plano Saúde automaticamente já vai continuar sendo atendido pelo Servir, serviços de urgência e emergência, tudo funcionando normalmente, sem precisar de recadastramento nem nada. Esse novo contrato emergencial, ele é cerca de R$500 mil mais caro do que era pago para a Infoway. Mas, segundo o governo, a mudança precisou de ser feita porque, apesar da Infoway cobrar menos, ela estava oferecendo menos. Isso gerou uma série de crises que nós já falamos aqui no Direto ao Ponto outras vezes, com prestadores de serviços, sejam hospitais ou médicos que atendiam como pessoa física, deixando de atender. Quantas vezes teve ameaça de suspender o atendimento aos servidores do Estado e seus dependentes pelo Plano Saúde por conta de falhas no pagamento da empresa. O fato é que as empresas, prestadores de serviços, para receber, precisava ter toda uma auditoria dos serviços que eles afirmavam ter sido realizados. E muitas vezes esse imbróglio se dava nessa intermediária, que era a operadora, que custava para passar para o governo, e aí o pagamento obviamente demorava. A promessa é que com essa nova empresa todo esse processo seja informatizado e gerando agilidade
tanto no pagamento e também para o servidor e os usuários do plano. Uma outra novidade que foi colocada pelo secretário e pelo diretor do Plano Saúde é que um dos problemas é a falta de especialistas, principalmente no interior do estado. O governo agora, com essa operadora, eles vai começar a trabalhar com telemedicina também. Aí as pessoas vão poder fazer um atendimento, agendar pelo 0800 ou pela internet, agendar as consultas. No caso de não ter o médico naquele local ou não ter o especialista naquele local, vai ser assistido por um especialista via smartphone ou pelo computador. Aquelas pessoas que não têm acesso, elas poderão buscar as sedes, onde vai ter uma sede física mesmo, né, dessa empresa, da operadora, para poder conseguir esse tipo de serviço. Essas consultas da telemedicina, que é uma novidade desde a pandemia, né? Vários planos de saúde oferecendo pela televisão, a gente vê sempre alguns planos novos, falando da versatilidade desse tipo de atendimento. Esse atendimento, a teleconsulta, por exemplo, ela não vai ser cobrada como acontece com a consulta presencial, que hoje, né, o Plano Saúde, ele é coparticipação. Você paga um tanto por mês, mas quando você faz uma consulta ou tem exames, tem depois um descontinho lá no contra-cheque do servidor. Enfim, a partir da meia-noite de hoje, sai Plano Saúde, começa o Servir, sai Infoway e entra a Omni. A esperança de todo mundo é que o atendimento ao usuário seja cada vez melhor. O secretário da administração também disse que a licitação para a contratação de uma nova operadora já está nos trâmites, teve que passar por um redesenho em função da pandemia, mas que até o fim da semana que vem provavelmente já está na Secretaria da Fazenda, e aí tão logo seja licitada a empresa para operar o Servir, o contrato emergencial, que tem a validade de 6 meses, poderá ser extinto para poder ter a contratação via licitação, como é o legal mesmo de todo esse processo. Tomara, né? Fica sempre a esperança, mas a palavra é essa mesmo, expectativa e esperança, na verdade, em relação a esse serviço, porque os servidores pagam e não costumam ter o atendimento adequado ou adequado, que eu digo, não o atendimento médico quando ele acontece, né? Mas por não conseguir o atendimento. Tomara mesmo que esse reloginho aí da meia-noite vire com boas energias, né? E tudo dê certo. Só para você ter uma ideia, são mais de 78.078 funcionários públicos e dependentes que estão cadastrados no Plano Saúde atualmente. É muita gente. O Plano Saúde começou, eu lembro de ter feito a cobertura na época, começou assim com um grande avanço, eu diria, na administração para os servidores, né? Desafogou aí muitos que estavam no Sistema Único de Saúde, era uma promessa assim de desafogar o Sistema Único também, e dar essa opção para os servidores. Começou bem, mas ao longo do tempo problemas de gestão relacionados a Estado também, estou falando ao longo do tempo, tá? Não estou falando de nenhum governo em especial. Teve problemas também em relação ao plano, foi uma relação ali muito conflituosa, e quem sofreu o efeito disso foram os servidores. Tomara que agora seja realmente uma nova história. Exatamente. Vamos acompanhar, né, Fernando? 7h18, tem notícia, Cléo? Eu tenho a notícia que eu comecei falando aqui no programa de ocorrência sobre um caminhão que ficou submerso na balsa. Eu tenho até a foto aqui dessa ocorrência, eu vou colocar para os nossos ouvintes. Eu acho um pânico, assim, é no rasinho, como diz o povo, na beirinha, mas me dá um pânico, de verdade, a palavra é essa. Quando eu me lembro da balsa que eu atravessei lá na Ilha do Marajó, perto ali da região do Japa, que leva 3 horas para chegar em Belém. 3 horas para chegar em Belém, e que com 1 hora de viagem o peteco começou, e eu achei que a gente ia morrer naquele dia, e tinha vários indígenas na balsa, sabe, Fernando, Japa e todos, e eles dormindo na rede, o pau comendo, e eu ficava assim, gente, esse povo não tá vendo que a gente vai morrer. Foi muito horrível. Eu só não dei um escândalo assim de pânico porque eu tinha 18 anos, ou seja, eu era adolescente, e adolescente tem medo de pagar mico, então ele morre quietinho. Mas foi horrível. Quem já fez aquele trajeto ali, se você já fez, está ouvindo,
pode comentar, porque realmente é pânico, viu? Mas onde que caiu esse caminhão? Esse aqui foi em Porto. Eu dei até uma suspirada quando eu lembro do aperto que eu passei. Esse aqui foi em Porto Nacional. Felizmente, assim, não teve. Os bombeiros foram acionados, né, para atendimento, cuidaram da parte de verificação e apoio na segurança. E felizmente não teve vítima nesse caso. A carreta é uma carreta tipo basculante, com peso de 10 toneladas, estava carregada de calcário, desceu a rampa de acesso à balsa, aquela rampinha para entrar na balsa, quem assim do Tocantins conhece bem. E ela só parou, na verdade fala aqui no texto dos bombeiros que a carreta só parou depois de entrar na água. Na verdade ela foi parada, né? Porque ela passou direto e caiu na água. Que horrível. Imagina o pobre do motorista, o susto, o pânico, realmente, que ele não passou diante dessa situação. A carreta ficou tombada, assim, semi-coberta mesmo. A descida ocorreu quando o motorista saiu da cabine para pagar a taxa de travessia. A carreta foi embora. Tava sem o guarda lá. Nossa. Mas imagina o susto, né, de tudo isso. O veículo foi embora, não vou esperar, é muito burocrático pagar essa balsa aqui, eu tô indo embora. A gente ri, claro, porque não teve vítimas, não teve nada grave envolvendo essa ocorrência, mas balsa é sempre muito delicado, tudo que é muito comum na vida das pessoas, assim, eu acho que oferece risco. Tô falando em que sentido? A travessia de balsa que é comum, as pessoas ficam dentro do veículo quando é indicado não ficar, não usam os equipamentos, vai pagar a taxa e deixa o carro desengatado. Pessoas que sabem nadar muito bem acabam se arriscando em locais que não são indicados para nadar, para diversão, por causa dos riscos. Então, tudo que é muito comum acaba tendo risco. Isso aconteceu em Porto Nacional, foi divulgado hoje pelos bombeiros. Beleza, 7h21, já estamos próximo do intervalo, mas tem música antes, né, Japa? Vamos lá. Direto ao ponto no seu rádio. Cravado, 7h30, mas a gente tá aqui também aproveitando e ficando feliz por ele que tá curtindo uma folguinha aí nesses dias. Cléo, tem um monte de gente participando aqui com a gente. No Facebook, Miriam Araújo, meu irmão, Carlos Pereira Gomes, Marlúcio Melo mandou uma fotinha toda bonita, mandando um boa noite pra gente. João Paulo Arruda tá lá no Rio. Beijão, um abraço pra você, João Paulo. Na nossa página do Direto ao Ponto também tem gente, Juscelio Santos, Paulinho Gomes, sempre com a gente. Oi, Juscelio. É o Juscelio, né? Você é a chata. Juscelio sumiu desde o dia que. O Juscelio falou assim que. Não, como é que ele disse que eu tenho jeito de ser chata desde sempre? Essa radialista é chata desde sempre. Fiquei magoada, fiquei sentida, fiquei muito chateada. Gil Gomes. Ele nunca explicou isso. Gil Gomes está aqui também, Genilvandro Gomes, lá do pessoal da Zap Comunicação, da internet. O Maranei de Campos Figueira, conhece essa, Cléo? Demais, a linda Mara, fofa, esplêndida. Um beijo pra Mara. Quem mais está acompanhando? Falamos deles ontem aqui, né? Ela viu, ficou toda felizinha aqui falando da gente. A Mara, Maria Costa, Yolene Pinto, Delmiro Pereira da Cruz, Meuri Lima, Marlúcio Melo, como eu disse, Júlio César também. Quero mandar um abraço especialíssimo hoje pro Washington Carneiro, meu primo, aquele do Leblon. Hoje é aniversário do Washington. Um abração pra você. Um abraço pra ele. Tem no nosso WhatsApp, tem gente também, né, Cléo? Tem no WhatsApp, temos um recado aqui muito importante, enviado pelo Geilson Galvão. Geilson, ouvimos aqui seu áudio, passamos pra direção da rádio, tá? Muito obrigada por nos avisar e fazer esse contato. A gente já passou para a direção aqui da Jovem FM. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Temos também aqui o nosso amigo lá do Taquari, vizinho do Japa. Cadê ali? O nome dele é o Brito, ouvindo também o Direto ao Ponto. Tem um recadinho do Wesley, cadê? Que tava ali, Japa, você colocou para mim. Boa noite, Fernando, boa noite, Cléo, saudades de vocês, tive um tempo em Goiânia, eu me lembro, mas sempre ouvindo vocês pelo aplicativo. Wesley Amaral, um beijo para você, eu me lembro sim dele dizendo que estava em Goiânia. Que bom que você voltou, que bom que você tá aqui agora com a gente, mais pertinho da Jovem. É isso aí, 7h33, notícia, Cléo? Eu tenho uma notícia aqui, deixa eu destacar para você sobre o ensino durante a pandemia. É um papo que a gente pode levar aqui hoje, você que está ouvindo pode participar, você que é pai ou responsável, né, por estudantes que estão estudando em casa. O Data Senado é um instituto de pesquisa ligado ao Senado, ele ouviu pessoas no Brasil todo e divulgou os dados hoje.
mostrando que 63% dos pais ou responsáveis por estudantes que estão tendo aulas remotas, né, aula em casa, eles acham que a qualidade do ensino diminuiu. Não só a qualidade, como o rendimento também dos estudantes. E isso tem muito a ver com o acesso também, não significa que o resultado da pesquisa indica que os professores estão ruins ou a escola não está oferecendo, não necessariamente, né? Temos uma série de situações que envolvem isso. Uma delas que me chamou bastante atenção, até falei sobre ela hoje nas minhas redes sociais, que mostra o seguinte: olhem só como a gente pode até estar no mesmo barco, mas não há colete salva-vidas para todos, isso é muito triste. A pesquisa mostra que as casas com acesso à internet, que tem estudantes, né, fazendo o ensino à distância, da rede pública, as casas com acesso à internet são 26% não possuem internet. Na verdade, o dado é o inverso, né? Nos lares com estudantes da rede pública no ensino remoto, 26% não tem internet. Quando se analisa os estudantes da rede privada, o índice cai para 4%. E aí alguém pode falar, né, como eu ouvi, inclusive, mas eles podem, não tem internet em casa, mas eles podem fazer pelos dados do celular. Meu amigo, que dados, né? Que celular? Nem todas as casas as pessoas têm um celular para cada pessoa. E vai revezando ali o aparelho e não tem dados que dê para acessar os celulares tudo. Pré-pagos, que os dados são limitadíssimos, enfim. O dado não dá para acessar tudo, né? Então, esse dado da internet, para mim, ele chama mais atenção do que a percepção dos pais irresponsáveis, né? Que mostrou que a maioria acha que a qualidade diminuiu. Esse dado da internet mostra mais como a desigualdade ela impacta assim, sem ressalva, sem exceção, né? Numa crise como essa, os mais vulneráveis continuam com menos acesso às coisas e a gente tem que prestar atenção nisso. E as próprias empresas de telefonia, de internet, sabe? Hora de atuar na sua responsabilidade social e pensar nisso com governos e como fazer isso para essas casas. A gente comentou recentemente, até com aquela proposta da Prefeitura de Palmas de dar aulas num canal mesmo, né? Num canal comercial, né? Que teria aberto para elas. A gente não sabe que tipo de contrato houve para que isso acontecesse. E eu comentei na época que os canais, as TVs, eu falo TV não só de internet, porque a gente está falando de telecomunicação de uma forma geral. Na Europa, muitas televisões comerciais abriram espaço na sua grade para poder fornecer aula. É óbvio que o ensino não vai ser o mesmo, que a qualidade do ensino vai diminuir, mas é o fato de deixar as crianças e os adolescentes ocupados e não perder o ritmo do estudo, porque você ficar... às vezes, eu sempre lembro que antigamente, se você não pegasse prova final, né, você acabava saindo de férias, tipo, dia 20 de novembro, e voltava só no final de fevereiro, depois do carnaval. Voltava completamente abobado, porque se tinha ficado tanto tempo à toa. Então, assim, o fato de você deixar a molecada ali envolvida com o ensino já ajuda. É para não deixar parado mesmo. E é óbvio que a gente tem que ver outros exemplos também das empresas para poder favorecer esse tipo de situação. As empresas Mas a pandemia, ela clareia cada vez mais a desigualdade, porque quem está em casa, quem pode ficar em casa no seu isolamento social, são aquelas pessoas que têm um tipo de trabalho ou têm uma renda normalmente maior do que as outras pessoas. Quem teve que voltar para pôr a cara no sol primeiro foram as pessoas que trabalham e ganham menos. Eu vejo assim, e também tem outro lado, né? Parabéns para você, eu tô falando sem ironia não, eu tô falando parabéns e seja grato se o seu grande problema na pandemia é o tédio de não ter nada para fazer, sabe? De não aguento mais ficar sem sair com os meus amigos. Eu queria ir numa festa. Que bom que o seu tá vivendo o seu tédio é esse, né? Porque em casas muito populosas, né? Residências com muita gente, pessoas que dividem os mesmos espaços, né? Não tem um quarto para todo mundo, não tem quarto, né? Fazer isolamento na favela. Todo mundo amontoado ali, puxado.
um dos maiores problemas é esse, né? Aqui a gente vê também na nossa periferia que existem casas muito simples, com muita gente num cômodo só. Então, assim, fazer isolamento num cômodo só com mais 5 pessoas é bem difícil. Não é isolamento, né, gente? É bem difícil para essas pessoas, por isso que eu entendo quando pessoas de situações assim acabam saindo. Não estou falando saindo para aglomerar e farra, mas que não ficam em casa. Situações de sabe, o inferno dentro de casa que eu falo, situação de briga, de desequilíbrio. Então tudo colabora com situações como essa. E você falou de TV, eu observei, depois desse dado, eu observei uma coisa. As TVs pagas, por exemplo, elas abriram muitos canais de entretenimento que eram pagos, né? E os próprios canais, que tem vários, abriram aí os canais de entretenimento para que as pessoas tenham mais coisas para fazer, incentivá-las a ficar dentro de casa. Mas você está fazendo isso para o seu cliente, né? Por que não abrir mesmo para poder oferecer fecharam, isso? Né? Inclusive os canais infantis, eles fecharam só os canais de notícia que estão abertos agora. Os canais infantis, você fez o seguinte, você viciou o moleque para assistir aquilo lá, e aí agora você acaba forçando que eles voltem. E o Geilson está comentando sobre isso também, essa segregação que a gente está falando. Ele disse na mensagem dele pelo WhatsApp da Jovem, que inclusive essa segregação se aplica a muitos outros serviços e benesses que a população deveria acessar com mais facilidade. A Cris Vidotti também, que está lá em Guaraí, agora minha vizinha, está comentando aqui, gostando desse assunto que a gente está colocando e da forma como a gente está conduzindo. O Aoleuá. Ixi, como é que eu vou falar aqui? Agora ainda sumiu o nome. Auleabes Rodrigues está falando que uma internet boa tem que ter dados móveis no mínimo R$150. Caro. É, realmente, muito caro mesmo. Olha, eu tô procurando aqui o nome da autora de um livro, que eu leio as coisas, mas eu não lembro o autor de verdade. Aí, a gente vai para uma música e volta em um intervalo rapidinho. Beleza, sobre esse assunto eu quero indicar essa leitura para você, é e-book free na internet, e é isso, a gente fala no próximo bloco. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. De volta, Paulinho Carneiro. Já citamos o Paulinho hoje, antes de começar o programa. Você já falou dele também, eu estava conversando com o Japa e lembramos dele. Um abraço pro Paulinho, pra TT. O Zé Carlos, foi aniversário do Zé Carlos essa semana, o pai da TT também, que sempre escuta a gente aqui. Um abração pra todos esses nossos amigos. Para a família Orleans e Bragança. Para a família Orleans e Bragança. Se for andar de bike de máscara, hein, TT e Paulinho. Cuidado. Não vai de noite, não. Vai não. De dia. E nem pra rodovia. Né? O Cléo. Quase falou pra eles andar dentro de casa, igual minha mãe fazia. Comprou ergométrica. Minha mãe botava a gente andar, numa sala de taco, que não dá nem pra você. Não dá nem pra você dar 2 rodadinhas assim na bicicleta e voltar. Ela fazia isso. De bike dentro de casa. Ela fazia isso, eu acho que já era pra gente desistir mesmo. Nossa, minha mãe não ia deixar andar de bicicleta nos tacos da gente, não ia arranhar tudo. Depois como é que ia passar sinteco? Não tem rodinho, Passava sinteco na sua casa? Passava, e a enceradeira. E a enceradeira também, né? O sinteco era bom que durava um tempão sem passar cera. Enceradeira era bom de brincar com ela, né? Era. A cera era bom, né? Que passava, que eu já colocava querosene, tinha aquele paninho, passava aquilo tudo. Eu acho fantástico. Um cheiro bom, né, cara? Eu gosto mesmo do espelho desse jornal, que a gente começa com alô, fala de assuntos factuais e passa pro tema enceradeira. Enceradeira. E depois que passava enceradeira, que ia ficar brilhando o chão, colocava o jornal, porque não podia pisar e marcar o chão. Você deixava o trem bonito pra tampar, né? É só isso mesmo. Enceradeira, eu gostava de brincar na enceradeira e subir nela. É claro que eu fiz isso algumas pouquíssimas vezes. Eu sou da época do escovão. O escovão era tinha um cabo de vassoura também, que era um negócio de ferro bem pesado, com tipo um pelo embaixo, uma vassoura de pelo, mas às vezes você colocava uma flanela embaixo também, que era para dar brilho. E aí se forçava aquilo ali, era antes da enceradeira, depois que veio essas modernidades. A enceradeira é fantástico, né? Eu gostava demais. 7h48, Cléo, vou contar uma história aqui, dessas que só acontece por aqui, né? É um crime, o cara foi preso, mas não tem como, é aquela assim, não é pra rir, mas não tem como. Um caminhoneiro, o cara tem 29 anos, ele foi pego pela Polícia Rodoviária Federal ontem à noite, lá em Araguaína, na BR-153, lá em Araguaína, com comprimidos de anfetamina, conhecido como rebite. Motorista de caminhão, motoristas que viajam à noite, normalmente
sabem muito bem o que acontece isso. Isso aqui é para ficar ligado mesmo, é anfetamina, é droga, fica doidão, né? E se tomar uma então já, sabe lá o que acontece. Mas enfim, o cara foi pego com os comprimidos de anfetamina, os ribites, mais ou menos 50 comprimidos. Só que essa droga estava escondida numa caixinha do Tic-Tac, a balinha de Tic-Tac. Quem estiver acompanhando a gente na live vai poder ver a foto aí. Cara, é muito. E aí o cara só vai lá, abre Tic-Tac, e tem até aquela história da tampinha do Tic-Tac que é pra você virar. Assim, ela tem a dosagem. A dosagem pra sair, né? De uma em uma e não cair. O cara, né? A anfetamina estava comum entre os caminhoneiros, mas é proibido, obviamente, tira a pessoa do estado normal dela, apesar dela estar ligada, aparentemente ligada, o risco de acidente é muito grande, enfim, e é proibido, né? Eu sei que o cara foi pego lá em Araguaína pela Polícia Rodoviária Federal, foi preso. E parece mesmo tic-tac, né? Parece. E aí, é por isso que a gente não pode aceitar coisas que oferecem pra gente. Eu me lembrei daquela notícia que a Lívia Vitifib, quando apresentava o Jornal da UOL, logo quando começou os jornais de vídeo, né, nos sites de notícia, né, que ela termina falando da velhinha na cadeira de rodas de 90 anos com o namorado de 50 e poucos, que foram pegos com não sei quantos comprimidos também de droga, e o namorado falava que achou que eram Viagras. E ela se acaba de rir. Essa aqui é mais uma das nossas histórias aqui pelo interiorzão do Tocantins. 7h51, você tem uma notinha antes da gente ir pro grupo? Eu falei no finalzinho do último bloco, né, de um livro que fala um pouco dessas desigualdades. Eu quero indicar para vocês porque ele é bem curtinho. Eu falo isso sempre quando eu vou indicar, porque é fácil para ler, mesmo quem não tem o hábito da leitura. E ele tem 27 páginas. O nome é Quando Acaba o Século XX. A autora é uma antropóloga. O nome dela é Lilia Moritz. Eu fui olhar o nome dela porque eu tenho, é um erro. Eu leio, gosto das coisas e não lembro quem escreveu. Esse livro ele tá para download gratuito em PDF e em outros formatos desses dispositivos para ler, mas em PDF você pode baixar para poder ler no seu computador, até mesmo no seu celular. Lá na Amazon, no site da Amazon, ele tá free, tá de graça, você pode acessar e ver sobre o olhar de uma antropóloga tudo isso que a gente está vivendo. Eu gostei muito, esclareceu muitas coisas, a linguagem dela então é muito clara. O nome é Quando Acaba o Século XX. Beleza. Quando acaba o século XX, inclusive uma abordagem interessante que mostra que o século XX está acabando agora, do ponto de vista antropológico. Uma boa leitura normalmente ajuda a passar o tempo e vai te enriquecer ainda mais, né? É isso aí. Como eu disse, o livro é bem curtinho, é bom para ler mesmo quem não tem o hábito, né, de ler. 7h52, não vá para os grupos sem saber, dona Cléo. Não vá para os grupos sem saber que que o Paulo Guedes, ministro, foi fotografado numa declaração sobre o que está acontecendo no ministério, e o que chamou a atenção? Ele estava descalço de novo? Não, pior que descalço. Ele estava com caspa aqui no ombro, muita caspa, muita. Não precisa nem dar zoom na foto para ver para que possa ver as caspas a que ponto, né? Tipo, que situação, as caspas no ombro do ministro. Agora, brincadeiras à parte, esse tema serviu, essa exposição, eu diria, serviu para falar um pouco sobre isso, porque nas redes sociais hoje o assunto era o nojo, né? As pessoas declarando nojo daquela situação. E aí foi bacana, porque foi vários profissionais, inclusive dermatologistas, explicando que não há motivo para nojo, não está ligado à falta de higiene, mas é uma inflamação mesmo. Exatamente. E tem tratamento, tem cura. Então, Paulo Guedes é gente como muita gente e tem caspa. Sem contar que tem gente quando fica atacado dos nervos, né? Tem. Seborreia, né? Seborreia, não lembro o nome. Isso. Assim como quem tem herpes que aparece, né? Eu tenho uma amiga que tem. Que é quando fala o quê? Não é sentimental, não, como é que... Emocional. Eu tenho uma amiga que tem seborreia, que é a caspa, e em situações, tipo, sob muito estresse emocional mesmo, você consegue ver, assim, descamando mesmo. E os diretores do Ministério da Fazenda, tudo pedindo demissão, ele deve estar atacadíssimo. A dele deve ser emocional, não sabemos. O fato é
Se você tem, procure ajuda. Tem shampoo, tem lojas de manipulação que vão fazer um shampoozinho aí para você resolver esse problema. Você também não pode ir para os grupos sem saber que a Anvisa publicou um guia com a proposta de novos critérios para a triagem de candidatos à doação de sangue. A norma acabou com a restrição de doação de sangue por homens que tiveram relações sexuais com outros homens no último ano, antes do procedimento, antes da doação. Além de formalizar novas recomendações para o setor, esse guia vai ser um instrumento para a coleta de contribuições da sociedade sobre a proposta de inclusão dos novos critérios para doação de sangue dos mais diversos públicos. Para isso, foi disponibilizado um formulário para envio de sugestões. O prazo da consulta vai ser de 180 dias, que vai até o dia 5 de fevereiro de 2021. Tem mais informações no site da Anvisa. Cléo? Olha, eu venho hoje só com coisas bizarras, não vá para os grupos sem saber. A internet, a pandemia, sei lá o que aconteceu. Eu sei que muita gente tenta viralizar nas redes sociais, né? Viralizar quando você faz um vídeo ou uma publicação que ganha uma proporção absurda. Muita gente aí tentando produzir conteúdo, gerar algum conteúdo nas redes. Um youtuber, ele decidiu não fazer nada para ganhar destaque, e não fazer nada, literalmente não fazer nada. O vídeo, que eu só assisti um pedaço para poder conferir nessa notícia, foi gravado dia 10 de julho agora. Ele é um japonês, esse youtuber. Ele gravou um vídeo para o canal dele no YouTube, sentado, olhando para a tela por 2 horas e 20 minutos, sem fazer absolutamente nada. Quanto tempo? 2 horas e 20 minutos, apenas olhando para a tela. O vídeo dele já tem mais de 2.849 visualizações. E não para, o acesso está cada vez maior, porque quando eu olhei mais cedo, tinha menos. E já tem aí 22.968 comentários. Ele não fez literalmente nada. Vai entender a internet. Vai entender os outros, né? O povo, a cabeça do povo. Mas agora, Cléo, quem viralizou, e eu acho que não queria viralizar, e a gente sempre fala de projetos esdrúxulos de vereadores e deputados aqui no Direto ao Ponto, olha essa. A Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, em Minas, não é Juiz de Fora de onde eu vim, né? Aprovou um projeto de lei que diminui pela metade o número de vasos sanitários em edifícios não residenciais. O presidente da Câmara lá de Juiz de Fora, o vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, do PSL, conhecido como Pardal, é o autor do projeto e agora espera a sanção ou veto do prefeito. A justificativa dele é que a proposta evita, entre aspas, um elevado número de sanitários subutilizados, o que em muitos casos dificulta a prospecção de novos investimentos no município de Juiz de Fora. Ele acha que os construtores não querem fazer o número que a lei já prevê de banheiros nos próximos prédios não residenciais de Juiz de Fora. Pardal é aquele bichinho que fica nos fios fazendo coisa nos carros, né? Esse viralizou. Gente, 7h57. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Fabrício Fonseca, que apareceu aqui mandando um alô, me corrigindo da seborréia para psoríase também, que tem todos esses problemas. Um abração pro Fabrício, para todo mundo que ficou com a gente. Como eu disse, um abração pro Washington também, meu primo, que está fazendo aniversário hoje. Cléo, muito obrigado. Japa, muito obrigado. Adorei, Fernando mandando super bem nas lives, Fernando que está aí ancorando o dia todo, ele está em todos os canais, ancorando conteúdos. Você está produzindo conteúdos nas redes sociais. E agora às 8 começa uma live no Instagram com a nossa amiga Gabriela e a Jaqueline Jaquei falando sobre produção de conteúdo nas redes sociais. Se você puder, acompanhe no Instagram da Gabriela Melo e Jaquei. Um beijo para todo mundo, né? Beijo pra vocês se tem caspa, se não tem caspa. Beijo pra todo mundo que ouviu Direto ao Ponto. Amanhã a gente tá de volta. Direto ao Ponto. Jornalismo diferente.